Eis que nós queremos fazer alguma coisa, não conseguimos, e aí já começamos. Porque é falta de força de vontade, porque é falta de esforço, porque é falta de sei lá o quê. Só que muitas coisas que nós tentamos fazer e não conseguimos, não é por falta dessas coisas, mas sim porque ainda tem uma etapa antes de nós chegarmos de fato a começar a fazer aquela atividade. Vamos lá, a lógica é simples. Tem algumas atividades que nós vamos fazer que tem uma atividade entre onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né, que é o objetivo de fato. Um exemplo muito claro disso é abastecer antes de fazer uma viagem. Então nós estamos aqui com o combustível não dos melhores, nós precisamos parar no posto no meio para depois seguir viagem. Esse parar no posto, ele não necessariamente é viagem, né? Mas ele é uma atividade essencial para que a viagem aconteça. Isso com base naquilo que nós temos atualmente, porque se o tanque do carro estivesse cheio, nós não precisaríamos parar no posto nesse momento. E na procrastinação, às vezes acontece isso. Nós temos um objetivo, nós não estamos nas melhores das condições para executar esse objetivo, então acaba sendo necessário uma atividade intermediária para que nós consigamos, de fato, ter as condições para realizar aquele objetivo que nós realmente queremos. Vou dar um exemplo meu, inclusive, que eu já passei por isso. Teve uma época que eu queria correr na rua. Só que eu não estava conseguindo correr. E aí eu parei para pensar, tá, beleza, mas por que que eu não consigo correr na rua? E eu descobri que eu tinha vergonha de correr na rua, que eu tinha medo do julgamento dos outros e por isso eu não ia. Beleza. Aí com esses dados, eu estava aqui, meu objetivo estava aqui, correr na rua, só que eu tô com vergonha de correr na rua. Então, antes de eu ir correr na rua de fato, eu vou ter que trabalhar essa vergonha, que não necessariamente tem a ver diretamente com a atividade correr na rua, inclusive não vai ser resolvido correndo na rua, né? No caso, naquela época eu resolvi com terapia, mas que se eu não resolver, eu não vou conseguir correr na rua. É mais ou menos a mesma questão de, sei lá, eu quero correr na rua, não consigo. Por quê? Porque eu tô com a perna quebrada. Tipo, eu preciso resolver o problema da perna quebrada primeiro, para depois eu começar a pensar se eu vou correr na rua ou não. O ponto é que às vezes nós ficamos nos cobrando para fazer aquela atividade de fato, só que assim, ficar forçando aquilo às vezes não traz resultado. Talvez se eu tivesse ficado só me forçando a correr na rua, talvez eu tivesse até hoje me forçando a correr na rua, e eu estivesse me sentindo mal porque sou incompetente, não consigo correr na rua, mas quando na verdade eu tinha que resolver um outro problema antes. E isso é até bem comum, né? Nós focarmos tanto no objetivo final e nós esquecemos que às vezes nós temos que resolver outras coisas que estão nos impedindo de fazer aquilo. E o problema maior dessa história é que enquanto isso nós ficamos nos culpando, ficamos nos condenando, falando que nós não estamos nos esforçando tanto quanto deveríamos, só que na verdade nós muitas vezes acabamos colocando esforço no lugar errado. Nós estamos tentando ali fazer aquela atividade de qualquer jeito, a qualquer custo, às vezes até por pressa, por desespero, por enfim, já perdi muito tempo, eu vou ter que fazer isso funcionar, etc. E às vezes a gente esquece que precisam de outras estratégias para fazer aquilo acontecer. Então, colocar todo esse esforço em cima da atividade acaba até às vezes piorando a situação. Nós precisamos ter aquele tempo de parar, pensar, pô, o que que realmente ajudaria a resolver isso. Às vezes, um pouco de terapia, um pouco de alguma outra estratégia resolve o problema muito melhor do que nós ficarmos batendo cabeça naquela atividade, tentando forçar de qualquer jeito, que de repente não vai destravar aquela atividade e nós vamos ficar só frustrados. Então nem sempre é sobre se forçar a fazer de qualquer jeito, mas sim sobre usar as melhores estratégias para que nós consigamos construir as condições para conseguir fazer aquilo. Não adianta nada nós ficarmos nos cobrando correr se nós estamos com a perna quebrada. Nós vamos ter que ir no hospital, resolver a perna primeiro e depois correr.